Good evening, pessoal do Instagram, todos que estão no Facebook, no YouTube. A pedidos, TH é sempre um conteúdo que gera bastante dúvida e curiosidade. Então, para a gente começar falando do TH, é importante a gente saber que a gente tem dois tipos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de a gente entender, dois tipos de sons do TH. Um desses dois tipos que eu vou falar com vocês, ele é chamado, acho que quem já me acompanha já me viu falando sobre isso, voiceless. Nem sei se tá dando para ver tudo aqui, mas eu vou falando sempre que eu estou escrevendo aqui. Um tipo do TH, ele é chamado de voiced. Ou seja, se eu fosse traduzir essa palavra, é como se eu traduzisse como com voz, tipo isso. E o outro, voiceless, que se eu fosse traduzir, seria sem voz. Esse less indica ausência, né? Então aqui, com voz e sem voz. O que é um TH com voz e um TH sem voz? O TH com voz, vamos começar aqui com ele então, vamos colocar o número 1 ali, ó. O TH, que é chamado de voiced, é importante a gente entender que toda a gesticulação que eu faço, labial, língua, maxilar, tudo que é feito nos dois vai acontecer a mesma coisa, tá? O que vai mudar é como eu vou projetar o som desse TH. Então aqui, ó, no voiced, independente para qual som, qual tipo do TH eu vou fazer, é muito importante você prestar atenção na movimentação labial, maxilar e língua. Sabe esses espelhinhos de mão? Esses que você compra em lojinha de R$1,99, redondinho, assim, pequenininho? Ou pode ser a câmera do seu celular também. Mas esse espelhinho de mão ajuda bastante. É bom, né? Seria bom se você tivesse um desses para você praticar o TH ou a câmera do seu celular, ou um outro espelho, mas é para você ver de pertinho, por isso que eu falo que esse de mão é bacana. O que é importante? Se você não tiver a gesticulação labial, maxilar, dente, tudo como precisa ficar, tudo como precisa funcionar para você fazer o som do TH, por mais que você fique ouvindo alguém ficar falando para você e você tentando repetir, não vai rolar. É o que eu falei ontem. Essa técnica de fala e eu repito, guys, não te ajuda com a pronúncia, sim quando você conhece o som de fato. A pessoa vai falar, você vai continuar ouvindo diferente. Alguém perguntou ontem, né, Titi, o TH é som de F? Porque a pessoa acaba ouvindo um som que o cérebro busca lá na memória de registro que ele tem do som mais próximo. Por isso que muita gente ouve o som do F. E eu posso falar aqui, guys, uma palavra com o TH 5 vezes, você vai repetir 5 vezes e você ainda vai me falar, pra mim tá soando F, teacher. Então, ó, o que é importante do TH? Primeiro, a gente entender todo o movimento que a gente precisa fazer com a boca, língua, maxilar, dentes, para então poder fazer o som dele independente de qual seja. Então é por aí que nós vamos começar. Eu não vou ficar falando e pedindo para você repetir. Então, ó, qual é o som do TH? Primeira coisa, se você tiver onde olhar aí, né? Não sei se nesse momento se você está acompanhando pelo celular, a câmera talvez não seja viável, mas depois você pode fazer esse teste ou um espelho. Você vai colocar a língua entre os dentes. Eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre isso em relação ao TH. É isso mesmo. Se você tiver um espelho, ou onde você possa ver, né, como é que tá a movimentação, olha lá mesmo se você tá vendo a sua língua. Esse movimento aqui, ó. Né? Se você... Agora eu não tenho feito mais isso nas aulas, mas antes eu falava pro pessoal, ó, toca a ponta do seu dedo indicador. Não sei se você higienizar muito bem, depois higienizar de novo, mas eu não vou te aconselhar a fazer isso não. Mas eu fazia isso, ó. Toca, vê se você está conseguindo tocar a ponta da sua língua. Ou olha lá no espelhinho, né, ou na câmera do celular, e vê se você está vendo a ponta da sua língua. Tá? Essa é a primeira coisa. Enquanto... Não, Titi, não estou vendo. Opa! Então volta nesse primeiro movimento. Então é importante, antes de tudo aqui, você ter essa consciência, tá? Que eu preciso da língua entre os dentes. Eu preciso sentir ela. Se você apertar um pouquinho, como se você fosse morder, lógico que você não vai, mas como se você sentir ela ali, né? Pressione um pouquinho a ponto de você sentir a língua ali, como se você fosse morder. Primeiro passo. Ok, Titi, essa etapa tá tranquila. Como se eu fosse morder, sentir que tá ali. Muito bem.
Agora, a gente vai para o primeiro som, que é... Acho que eu vou começar... Não, vamos lá com o voiced. Vamos lá para o primeiro. Não tem ordem não, tá, gente? Eu tô decidindo aqui qual que a gente vai trabalhar primeiro. O voiced, que ele é um som que a língua vai estar ali entre os dentes. Como eu te falei, ela vai estar suave, leve. Eu não vou pressionar com os dentes, não. Não é nem atrás, nem em cima, é entre mesmo, tá? E você vai fazer um som parecido com um Z. Sabe aquele Z, Z de zebra? Só que quando você fala zebra, se você falar aí, ó, zebra, você vai perceber que a sua língua está atrás dos dentes. Em nenhum momento ela vem entre os dentes. Aqui no TH Voiced é como lembra um Z, tá? Mas não é um som de Z, porque a sua língua, a primeira coisa que vai ter de diferença é que ela vai estar entre os dentes. Então, você vai fazer esse som. Você vai colocar a língua entre os dentes e fazer aquele som que lembra um Z. Por que é chamado de voiced? Se você colocar a mão aqui nas suas cordas vocais, enquanto você faz esse som, você sente vibrar, você usa as cordas vocais para fazer esse som. Então, como é que você vai saber se você está fazendo certo? Não vou ser eu falando e você repetindo, não. É você identificando todos esses passos. Primeiro, a língua entre os dentes, tá? Segundo passo, vai lembrar um som de Z, só que com a língua entre os dentes. Então, você vai fazer Se você ficar insistindo nesse som, a ponta da sua língua começa a dar uma coceira, ela pinica, dá uma coceirinha. Então, esse tá? E aqui, você sente que vibra. Tudo bem? Esse é o voiced. Que tipos de palavras a gente tem no inglês com esse som? Por exemplo, nossa, essa palavrinha aqui, o que eu mais ouço é as pessoas colocando um som de D. Esses dias eu coloquei, faz um tempinho já, foi o mês passado. Eu coloquei, se aqui era som de D, um videozinho com alguma coisa falando sobre isso. A maioria das pessoas falam that, coloca um som de D aqui. Não é. É esse som de TH voiced, que é esse que eu acabei de falar. Primeira coisa, a língua entre os dentes, né? E aí eu faço esse minhas cordas vocais vibram, a ponta da língua dá uma coceirinha e aí eu vou falar o that. É tudo muito rápido, você não vai ficar lá, mas para você treinar, você pode insistir nesse som e fazer ele por mais tempo. Palavras como that e não that, e sim that. Palavras como this. Inclusive ontem a gente viu o som do I, né? A gente viu que o I não é I. Louco isso, né? E o som do I é som de E. Então essa palavra, ao invés de this, vai ser this. Tá? Que mais? Palavras com esse TH, né? Com esse TH de voiced. Então, that, this, tudo bem? Esse é o voiced. Primeiro passo, a língua entre os dentes. E aí aquele som que lembra um Z. Vibra as cordas vocais, só que a língua permanece entre os dentes. Esse é o voiced. Por isso que ele é chamado de com voice, por causa do uso das cordas vocais, tudo bem? O segundo som do voiceless, que é um bem famoso, com várias palavras que vocês conhecem, né? Ele é sem voz. O que isso quer dizer? A movimentação labial é a mesma. Língua entre os dentes de novo. Só que agora é só um sopro. É só isso aqui, ó. Se você colocar a mão na frente, né, dos seus lábios, da sua boca, você sente uma baforada ali. Higieniza depois essa mão, hein, gente? Por favor. Mas, ó, ele tem um sopro. A língua entre os dentes também. Não tem encosto dos lábios superiores com inferiores. Eles não se encostam. Que daí pode soar um F aí, tá? Que som é esse? Então, é só esse... Não tem som de vogal. É um sopro, só que com a língua entre os dentes. Palavras, por exemplo, como eu tenho certeza que você conhece, quando você fala obrigado. Obrigado em inglês. Você não fala lá? Thank you. Muitas pessoas acham que aqui o som é de T, thank you, né? Ou thank you, som de S, que mais? Som de F, né? Palavras como pensar. Eu vejo muitas pessoas colocando o som do F aqui, de faca. Por quê?
Eu falei isso ontem, alguém perguntou, Titi, o TH tem som de F? E eu falei, não, né? Porque o seu cérebro, se ele não tem um registro desse som, vamos imaginar que você não aprendeu o som do TH. É um som novo, no português não tem. Se o meu cérebro não tem um registro na memória dele desse som, ele busca o mais próximo. Então ele vai buscar o F, o S, para uns vai ser o T. Então por isso que parece tanto, né? O aluno ou a pessoa jura de pé junto, teacher, é som de F que eu tô ouvindo. Ele começa a ouvir um som de F mesmo que não seja som de F, tá? Por causa do registro que ele tem. Então esse TH, ó, que é o mesmo som, a língua, mesma coisa, entre os dentes, né? E aqui eu vou ter thank you, ou thank, né? Então, eu primeiro sopro, depois vem o som da vogal, né? É só um sopro. Em palavras que terminam com esse TH, por exemplo, de voiceless, como miss, por exemplo, né? Matemática, né? Ó, são palavras que terminam com TH e esse TH sem voz, ele termina com esse sopro aí. Não tem som de vogal, não tem som, é o som do TH. Voiceless no caso. Então, mês, month. A língua lá, tá? Matemática, math. É isso, guys. É só um sopro. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ouve um F, ouve um S, ouve um T, porque o seu cérebro vai fazer isso. Ele vai buscar um registro mais próximo daquele som. Mas não é nenhum desses, né? O TH, ele é um som que vai exigir um pouco mais de treino seu. Eu não diria que ele é difícil. Ele só é um som novo, né? Não encare o TH como um som difícil. Encare como um som novo. Não existe no português. Então, você precisa treinar para aprender a fazê-lo. Para você fazer o som do TH com êxito, para sair bacana, é mais a técnica do que fazer labial, língua, né? É sopro, não é? É mais isso do que ficar ouvindo e repetindo, né? Como eu falei ontem, né? Eu falei sobre o som do O em algumas palavras como amor, aquele O que a gente vê em love, não tem som de O, e sim som de A. A gente pega, substitui o som love, pronto. O TH, você vai perceber que vai exigir um pouquinho mais de treino, mas não que ele é difícil, ele é um som novo. A gente não tem nada no português, nenhum som que a gente tenha que fazer isso, né? E falar com a língua entre os dentes. Então a gente não tem nada parecido com that, this, né? A gente não tem nada parecido com thank, né? Thank you, ou thank, ou math, month. A gente não tem nada. Então por isso que ele é tão desafiador. A gente tem que aprender a técnica dele. Então um bom treino para você fazer, anota aí. Pega um espelhinho de mão, aquele de R$1,99, ou a câmera do celular. Pode ser qualquer outro espelho, mas eu falo de mão para você estar bem pertinho mesmo. E vá treinando a técnica. Bom, a hora que eu estou fazendo o som do TH, eu estou vendo a ponta da minha língua aqui? Não estou vendo. Então, opa, conserta aí primeiro para depois ficar tentando fazer o som. Ele é um som que, não só ele, né, gente? Eu sempre vou partir do ponto de que é mais adequado, né? É melhor para você aprender como os sons funcionam, e aí você resolve o seu problema de pronúncia, do que alguém ficar falando, você repete. Alguém fala, você repete. E dá o play, e não sei o quê. E não vai rolar, até porque você vai repetir aquilo que o seu cérebro tem de registro e vai continuar não ficando da forma que você gostaria. A hora que você aprende a fazer o som, pronto, resolveu o problema de pronúncia, inclusive, guys, o problema de pronúncia com TH. Você consegue resolver também esse problema de som. Então, primeiro, vai trabalhando a técnica. Qual é? Olha lá no espelho ou na câmera do seu celular, se você está vendo a ponta da sua língua antes de fazer o som, tá? Vá fazendo esse movimento de só observar, só para você ir se acostumando. Porque pra gente é tão diferente, vamos dizer assim, né? Colocar a língua entre os dentes para falar, que no começo pode ser que você ache que tá fazendo, mas opa, não tá. A língua tá lá atrás dos dentes, eu achei que eu tava lá colocando para fazer o that, por exemplo, tá? Trabalhou essa técnica? Você pode ir colocando as palavras já em meio a tudo isso e você vai perceber que isso vai melhorando. Então, o TH é treino e treino dessa técnica. Então, se alguém falar, é som de F, é som de S, é som de T, não é.
ele é som de TH, só que o cérebro identifica como um desses sons porque é o som mais próximo que ele tem. E aí ele faz isso, né? Tipo, TH, não tem nenhum registro de TH aqui, vai que esse F que tá bem parecido. E aí a gente acaba ouvindo mesmo até um som de F, tá? Então, o TH, o voiced, que é esse vibrado, that. E o sem voz, que é um sopro. Por isso que ele fala que é sem voz. A gente nem... As cordas vocais, quando eu faço esse TH, elas nem vibram, né? Por exemplo, meh. Não vibra, elas ficam descansando nesse momento. Então, você pode ir fazendo esse treino e com o treino o TH também vai sair de forma adequada. Dúvidas? O Rafael, ele perguntou aqui, throw, voiced ou voiceless? Tudo que tem esse soprinho, né? Ele vai ser o voiceless. O TH voiced dá essa vibrada. É o through que ele perguntou? Acho que é throw, de jogar. Tá. Sim. Então é isso mesmo. Ele vai ser o voiceless, mesmo ele tendo esse R aí no meio, né? Aí ele vai ganhar, ele vai precisar até um pouco mais de força. É o que acontece lá com o número 3, né? Quando a gente fala 3 em inglês, né? 3, né? A gente precisa de mais força igual throw. É o mesmo movimento do 3, quando a gente fala o número 3. A gente faz um bico para poder ter toda essa aspiração do som sair. Se a gente tentar fazer só com o sopro do think, a palavra não sai. Tenta falar, por exemplo, não sai, ó. Eu preciso fazer um bico, throw, para daí eu ganhar força para falar todo esse sopro que ele precisa por causa do R. Mesma coisa com three. Então vai ser esse sopro também, ó. Three. Aqui fica descansando. Lucy perguntou, quando o TH estiver em nome de pessoa, o som é o mesmo? Olha, a lógica é a mesma, né? É a mesma, a não ser que tenha alguma variação do nome, dependendo de onde o nome se for o meu caso, Letícia, se fosse com TH, aqui no Brasil ia continuar sendo Letícia. Exatamente. Então vai depender da origem do nome e tal. Mas, por exemplo, Smith, né? Que é um nome com TH. Então, por exemplo, aí vai ser a mesma lógica. Que nem um nome em inglês com TH voiced. Theodore, Theodore, por exemplo, que é o nosso Teodoro. Então vai ser esse voiced, Theodore. Então, dependendo do nome, também vai seguir essa mesma situação. A não ser que tenha algo diferenciado, o nome é influência, sei lá, né, de um outro idioma, e aí a pronúncia é diferente. Mas se não, vai acabar seguindo também essa mesma situação. Inscrições abertas para a última turma do semestre comigo, onde o foco é o desenvolvimento da fala. Tem maiores informações no link lá no meu perfil e vejo você então. Bye, bye!